gostaria de convidar, então, os outros membros aqui da nossa mesa, o professor Ian e o Gustavo, para participar desse momento agora, que será bem interessante, é um momento bem especial, eu acho, da nossa série de palestra, que é essa interação com as perguntas que nós recebemos aqui, tá? Eu vou tentar otimizar as perguntas em virtude do tempo, e peço também que vocês, na medida que perceberem que dá para interagir também, que vocês contribuam com a participação também. Mas a primeira pergunta... Deixa eu só não perder o fio da meada, desculpa. Eu gostei muito desse último paper do professor Orlando. Aliás, eu estava delirando aqui só para não perder que ele queria discutir isso, acho que é legal. Orlando, eu tive no Santos um período de análise de marcadores genéticos, tá? Junto com os bioquímicos aqui da Unifesp de São Paulo. E aí fica a pergunta, né? Talvez cruzar históricos, a histologia muscular desses atletas, ou seja, identificando essa característica histológica e ver a reação deles em cima do estresse térmico, ou seja, num treinamento comum aqui no Brasil, que é em alta temperatura, e a queda de desempenho. Uhum. Um grande cruzamento aí. Não, sem dúvida. Eu acho que tem assim, muita oportunidade, né, para confirmar. Eu tenho sempre muito cuidado de até divulgar. Eu publico essas pesquisas e eu não, talvez eu não faça o trabalho devido na divulgação em termos de rede social ou nas grandes massas, porque eu sempre tenho discernimento, né, de que eu trabalho com modelos celulares e de modelos pré-clínicos, e que para isso chegar a ser um statement que tu possa fazer para o público em geral, precisa ter muito cuidado, né? Eu tenho um colega meu que fala: ser cientista hoje não é a mesma coisa do que ser cientista até mesmo quando eu e o Ian estávamos em Loughborough lá. Os tempos mudaram, né? Hoje a gente coloca um artigo com uma mensagem dessas, com um modelo pré-clínico, as pessoas já saem fazendo conclusões que são muitas vezes inapropriadas para um cenário clínico, né? Não significa que o modelo não sirva ou que o modelo não seja válido, mas ele é um modelo onde as perguntas começam. Ele é um modelo para gerar perguntas. E essa o teu comentário é extremamente relevante, porque realmente a gente precisa entender. Eu não sei se até seria legal escutar do Ian também, né? Ian, you gave an excellent talk, and I like the picture. The picture you showed was brought back good memories, you know. But I would really like to hear from you also about the fiber type thing, and if you see some reasoning behind it. So thank you, Orlando. And I think it's an important point and why this discussion is so important, so that when people go away, they understand that a single study is never the absolute truth, and that we need to consider a single study's results within the entirety of the available literature. And that's what we try to do in these webinars, is summarize and condense this information to make it applicable to those of you listening. I think the fiber type observation is really interesting, and I can't confess to being read up in that area, but I think perhaps it's almost a perfect storm, Orlando, right? So we know that fast twitch muscle fibers are more susceptible to fatigue, right? We have a greater reduction in muscle glycogen in those fibers over time. We know that with the storage of muscle glycogen also comes the storage of water, right? Mm-hmm. So that, combined with exercise in the heat, where we have a shift in substrate preference from fat towards carbohydrate when exercising in the heat, really does allow a perfect combination, really, to really degrade those stores of glycogen in the muscle, showing for a greater susceptibility to hypohydration in those muscle fibers,
And so perhaps it's not for me so much of a surprise to see those see that observation. One thing that I thought, Ian, when I analyzed that data was that perhaps, you know, when you go to the, as you introduced, when you go to the literature, you see this debate about whether dehydration can or cannot impact performance, you know, and then people refer to many like very classic studies where you bring this pool of people to the lab and you study them. But reality is, if you happen to have a group of people where they have predominantly more fiber, fast twitch fiber type, and then if they are more susceptible, then your data is going to show that, yeah, dehydration is a major impact in performance. However, if you have the opposite, you know, if you have mainly people with slow twitch fibers, they will be fatigue resistant and they may tolerate, therefore, greater levels of dehydration. But this is my kind of, it was, perhaps I'm pushing the story too far here, but this was my take when I saw the data. Gustavo. Yeah, sorry, yeah. No, after you, please. Eu acho que vai muito em cima do que o Orlando e você mesmo, Ian, disse. Tudo baseado em performance. Você pensa, eu sempre penso performance, eu penso em prevenção de lesão. Eu penso em submeter ao seu atleta a um estresse que possa tirá-lo ou não desenvolver a performance ou tirá-lo ele de combate, no caso. Então, a partir do momento que a gente entende que alguns quebra-cabeças eles vão se fechando, isso pode ser como base de estratégia para um setor de inteligência do clube ou de uma grande organização para lugares que você vai ter a competição, em que momento esse atleta sofre mais com a temperatura e com o estresse, a fadiga, e se, por algum motivo, você não tem a condição de substituí-lo ou de não tê-lo naquele momento, mas bolar uma estratégia exata com a minutagem até onde ele suporta aquele estresse e aquela situação que pode causar um dano para ele, que pode, consequentemente, trazer um problema para a equipe. Faz sentido, faz total sentido. Ian? When we talk about performance, it's very difficult, right? So when performance covers a whole range of factors that Gustavo mentioned there, but when we consider performance, we need to appreciate there's so many factors which contribute to that performance goal, right? But what we do in a sports nutrition context is acknowledge that hydration is one factor out of many which contributes to performance, and luckily from a sports nutritionist perspective is one factor that we can influence, we can control, and that's why we place so much emphasis upon it. Eu queria aproveitar a discussão e colocar um ponto aqui que veio, né, uma pergunta interessante que eu acho que acaba encaixando muito bem nesse momento aqui. Eu queria, então, entender de vocês, assim, quanto de um aumento da temperatura corporal, assim, do ponto de vista prático, de um atleta ou um percentual de desidratação mais acentuado resultaria em complicações mais graves pelo calor, tá? Quanto isso afeta, tem um limiar, e as dificuldades, a gente falou muito sobre estratégias de avaliação dos níveis de desidratação, mas existem algumas dificuldades em campo de avaliar a hipertermia, né, nesses atletas. Daí eu queria colocar essa pergunta que nós recebemos aqui e que eu acho que encaixa perfeitamente, falar um pouquinho sobre o que vocês acham sobre isso. If I may start, and then I'll hand over to Orlando to certainly talk about the upper limits. But we know that individual athletes will have different tolerances to be able to tolerate increases in core temperature. So some people can operate at very
will finish races we observe at very high core temperatures and function and perform well. Others will not be able to tolerate that, and it's most likely a consequence of their training history and what they've been exposed to, and routinely how they've trained and prepared for the competition. So it's a real challenge to understand that individual, what the individual can tolerate. Orlando, I'll pass to you. É interessante a pergunta e não tem uma resposta pronta, né? Eu acho que, como o Ian falou, tem pessoas que toleram mais, pessoas que toleram menos. Do ponto de vista prático, embora eu tenha mostrado os estudos com modelos pré-clínicos, né? Antes de ingressar, digamos assim, nesse tipo de pesquisa, eu tive exposição com pesquisa de humanos, com seres humanos em laboratório durante situações de exercício. E é curioso também que essa questão da temperatura, né? O quanto de aumento na temperatura um atleta consegue tolerar ou uma pessoa consegue tolerar. E a resposta é diferente se o indivíduo estiver em repouso ou se ele estiver realizando exercício. Quando o indivíduo, no laboratório, nós colocávamos uma roupa de perfusão e nós queríamos induzir um aumento na temperatura em repouso, e para te aumentar 1 grau na temperatura central em repouso, é praticamente impossível. Nós tínhamos de 10 participantes, 2 toleravam um aumento maior do que 1 grau na temperatura, extremamente desconfortável. Claro que nós estamos usando uma roupa de perfusão que está atrapalhando a troca, né, de calor, mas ao mesmo tempo, se tu colocar o indivíduo com a mesma roupa a fazer exercício, ele tolera aumentos na temperatura muito maiores, aumentos de 2,5 graus, 3 graus às vezes, e eles toleram. Então, existe essa diferença do que é uma hipertermia que vai prejudicar o desempenho em repouso ou durante o exercício. Durante o exercício se tolera. Tem registros de temperatura de 41 graus Celsius, né, que extrapola qualquer valor de referência para febre, por exemplo, em atletas de ciclismo e que não apresentam nenhum tipo de problema associado ao calor. Por outro lado, tem casos de internação que acontecem com temperaturas bem abaixo de 40 graus centígrados. Então, realmente, é uma situação que tem que ser avaliada com base individual. Eu só acho que, assim, baseado nisso, basicamente, acho que o professor Ian comentou em cima do que o Orlando disse, a individualidade biológica e a capacidade de tolerância de cada indivíduo e do ambiente que também ele vive, né? Do ambiente da onde ele, acho que assim, a característica genética, a característica daquela histórico individual, ela vem muito baseada do meio que esse indivíduo veio, né? Então a gente tem indivíduos que suportam mais o calor porque os seus marcadores, os seus antepassados suportaram e ele viveu, e ele vive, ele surgiu em ambientes assim, como tem indivíduos que surgem em ambientes que não tem tanta exposição ao calor e acabam não suportando. Isso, até, Denise, desculpa prolongar a discussão, mas a gente teve isso foi uma questão que a gente teve no laboratório aqui, foi assim, Gustavo, e foi sobre se o organismo sofre um episódio de estresse térmico severo, isso teria consequências permanentes no DNA ou na epigenética ou de questões né? E nós testamos isso, né? Nós colocamos os camundongos, até o estudo foi casualmente aceito há 2 dias atrás para publicação, em seguida eu vou divulgá-lo. De novo, modelo pré-clínico, temos que ter cuidado com as extrapolações, mas o que a gente percebeu é que quando o camundongo, nesse caso, sofre o estresse térmico, 30 dias depois, que para o camundongo representa muitos anos depois, existem assinaturas no DNA que são permanentemente modificadas. E nós conseguimos mostrar uma associação dessas alterações no DNA com a resposta imunológica desses camundongos a um desafio à endotoxina. Então, o sistema imune fica, digamos assim, como se o sistema imune ficasse menos eficiente após ter tido um episódio, muitos anos após ter tido um episódio de
internação severa. Então, é claro que eu estou falando aqui de uma dose de calor que não se compara, talvez, à dose de calor que o organismo, até mesmo de um atleta, sofra né, durante um exercício regular. Isso são casos de internação, de novo. Mas sugere que, eu já fico pensando, né, eu fico extrapolando, que não sei se isso talvez não passe de geração para geração, essas assinaturas, no momento em que essas assinaturas fossem causadas, e talvez isso poderia até explicar por que, por exemplo, existem alguns países que dominam certas modalidades esportivas, talvez porque esse rastro genético possa ter promovido alguma resposta epigenética que explique essas adaptações maiores, né? Então faz todo sentido, Gustavo, teu comentário. Eu acho que existe uma linha de raciocínio nisso mesmo. É excelente, muito legal. Muito legal, muito legal ver isso, né, cara? Muito legal você falar isso. Você está no laboratório, né? Então, espetacular. Eu fico sempre muito tímido aqui, especialmente na frente do Ian e na tua frente, porque eu sei que as coisas que vocês fazem eu também digo que eu faço, né? Porque eu continuo atuando com o GSSI no campo e é uma felicidade que eu tenho, porque senão eu fico só no camundongo, eu nunca vejo a prática, né? Então, a prática, ela praticamente nutre a minha resposta para o laboratório. Eu vou lá e vamos testar para ver se isso acontece. Então, é muito legal isso. O professor Orlando falou... If I may answer that, I just thank you, Orlando, for sharing that novel data. Just to go back a little bit to the question, it's important just to recognize that as you exercise, your core temperature will increase, right? And these observations, what we're interested in is from this observation, this is why we recommend you commence exercise euhydrated. And it's led to other strategies such as manipulating the temperature of the beverage prior to exercise, because what that does is delay the rise or prevents the rapid rise in core temperature, right? Which will increase a lot quicker in comparison to when you commence exercise euhydrated or with adopting other pre-exercise cooling strategies. So yeah, so it's a really interesting and great question. Thank you. O professor Orlando falou da experiência positiva que ele está tendo de compartilhar a mesa com o Gustavo, com o professor Ian. Imagine a minha felicidade de participar de uma discussão tão rica como está sendo, tá? Todos sabem que o professor Orlando Laetano é o meu mentor da graduação, do mestrado, né? Teve minha orientação também, contribuiu com orientando no doutorado. Professor Ian, referência para mim, na minha trajetória acadêmica, estudei várias vezes e li, né, o professor Ian, então é muito bacana estar compartilhando esse momento. E o Gustavo, assim, é o brilhante a atuação dele na parte prática, né, diretamente com o atleta. Tive o prazer de conhecê-lo semana passada no Celafiscs, né, Gustavo? Foi uma mesa também muito, muito proveitosa aqui. Ficou tão legal a discussão que né, eu deixei acontecer e a gente tinha algumas outras perguntas para serem realizadas, mas em virtude do tempo nós precisaremos encerrar. Sem dúvida foi um momento muito rico, muito enriquecedor para todos que puderam acompanhar. Eu só gostaria de estender e reforçar o convite. Nós teremos mais 2 webinars que ocorrerão nas próximas 2 semanas, sendo o próximo quinta-feira, no dia 15 de outubro, né, às 17 horas, com o tema Atualidade no Treinamento de Força. Certamente será uma mesa também bastante rica, em que eu devolvo, né, a mediação ao professor Orlando Laetano, dizer que foi uma honra substituí-lo e uma responsabilidade muito grande. Não sei se eu volto, Denise. Depois da tua performance de hoje, eu não sei se eu volto. Tentei aqui suprir fazer sua substituição com louvor, tá? Muito obrigada, Ian. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, professor Orlando Laetano. Foi muito gratificante estar aqui com vocês mais uma vez. E, infelizmente, a gente precisa encerrar a nossa sessão. Um grande abraço para todos e até breve. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.